Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer aqui nesse vídeo 50 questões de lógica proposicional. O coração aí da matéria de raciocínio lógico, que é principalmente essa parte de tabela-verdade, proposições simples e conectivos, beleza? A gente vai fazer aqui, não são 10 nem 20, são 50 questões, não sei de quanto tempo esse vídeo vai durar aqui, mas eu vou fazer as 50 aqui com vocês agora, beleza? Minha ideia era fazer uma live, mas por questões técnicas não deu para fazer a live. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para deixar aí para vocês, beleza? Sem enrolação, vamos pro vídeo. Tá aqui, pessoal. Eu fiz um caderno de questões aqui, ó, com 50 questões aqui, só da IBFC, para a gente trabalhar a repetição, pessoal. A melhor forma de aprender, principalmente isso aqui, é repetição. Se você não estiver repetindo isso aqui, se você não fizer inúmeras questões, você não vai pegar, tá entendendo? Isso aqui não é assunto para você estudar a teoria e fazer 10 questões, não. É para você fazer 100, 200 questões, certo? Então, a gente vai fazer essas 50 aqui. Não existe, tipo assim, tenho dificuldade em tabela verdade. Não, você tem preguiça, eu acho, de fazer e decorar mesmo, tá entendendo? Porque é só uma questão de decoreba, não é questão de aprender igual um português, igual outra disciplina mais subjetiva. Aqui é decorar mesmo. Eu deixei esse material aqui, ó, tá aí na descrição do vídeo, para vocês fazer esse exercício aqui de uma semana, ler essa tabela aqui. Como é que funciona? Tá aqui. Conjunção, que é o i, só é verdade quando as duas forem verdade. O que eu quero que vocês façam? Vocês associem essa frase com a tabela. O que essa frase quer dizer? Conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Então, quando for V e V, vai ser verdade. Nos outros casos, vai ser tudo falso. E sempre vai seguir esse padrão. É só isso aqui que a banca você vai querer de vocês. Quando uma for V, outra for V, né? As duas for verdadeiro. Quando for V e F, F e V. O primeiro for F, o segundo for V. E depois as duas falsas. E isso serve para todas. Aí você associa sempre a palavra com a tabela. Disjunção inclusiva ou só é falsa quando as duas forem falsas. Aí você vem, associa aqui, ó. Quando as duas forem falsas, ela vai ser falsa. O resto dos outros casos vai ser verdade. E você vai ver que sempre eles cobram. É bom você decorar essa frase, porque eles sempre cobram. A maioria das vezes eu acho é por frase. Aí você associa mais rápido na questão, beleza? O que a galera faz? Faz uma tabela gigante com todos os casos, fica aquela quantidade enorme de V e F ali, você acaba não seu cérebro não associa aquilo ali de uma forma fácil. Faz assim, um por um. Pega a tabela só da conjunção e coloca. Pega a tabela só da disjunção e coloca, porque seu cérebro vai associar melhor essa informação aqui, beleza? Condicional. Se então só é falsa quando a primeira for verdade e a segunda for falsa nessa ordem. Tá aqui. No resto ela vai ser verdade. Bicondicional vai ser verdade quando as duas forem iguais. Então, V e V vai ser verdade e FF vai ser verdade. O resto vai ser falsa. Disjunção exclusiva, contrário da bicondicional. Vai ser falsa quando as duas forem iguais. VV falsa, FF falsa, o resto vai ser verdade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos responder aqui. Só com a ajuda disso aqui, desse material, a gente vai resolver essas 50 questões aí. Então, vamos lá. Bora lá. Se a correspondência foi enviada e o prazo foi cumprido, então o gerente ficou satisfeito se e somente se a correspondência chegou ao destino ou a tarefa foi realizada. De acordo com a frase acima, o total de proposições simples é igual a... Então, ele quer proposições simples. Sempre cai esse tipo de questão. Se ligue porque muita gente erra, porque às vezes eles pedem o número de proposições simples e às vezes pedem o número de conectivos. Nessa aqui ele está pedindo o número de proposições simples, total de proposições simples. Então vamos lá, vamos contar. Lembrando que proposição simples é o quê? Uma frase declarativa que faça sentido, certo? Que tenha um verbo. Então, se a correspondência foi enviada, uma proposição simples. O prazo foi cumprido, 2. O gerente ficou satisfeito, 3. A correspondência chegou ao destino, 4. A tarefa foi realizada, 5 proposições simples. Beleza? Considere a afirmação a seguir e os 5 itens listados na sequência. Se os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então beleza, isso aqui foi a primeira informação. É aquele caso de quando a primeira proposição é falsa, o P é falso, e a outra é falsa também. Então, o valor lógico do... Aí ele deixa uma lacuna e pergunta, entre elas é verdade. Ou seja, você tem que avaliar aqui
quais conectivos apresentam valor lógico verdadeiro quando as duas proposições simples são falsas, beleza? Vocês lembram daquela tabelinha lá? Aí ele dá disjunção, conjunção, condicional, bicondicional e disjunção exclusiva. Eu não vou ficar focando tanto na teoria aqui. Qual é o bizu aqui? Se eu sei que a condicional ela só é falsa quando é a primeira verdadeira e a segunda é falsa, quando for FF, ela é verdade. Beleza? Então, um dos casos é a condicional. E a bicondicional? Qual é a frase? Vocês lembram? Ela vai ser verdade quando as duas proposições forem iguais. Então, o FF dela é verdadeiro. Então, o nosso gabarito aí é 3 e 4. Beleza? Agora, vamos entender por que as outras estão erradas. Disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Então, nesse caso aqui, ela vai ser falsa. O resto ela é verdade. Conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Então, quando for FF, vai ser falsa. Disjunção exclusiva só vai ser falsa quando as duas forem iguais. Então, VV é falsa e FF é falsa também. Beleza? Aqui, ó. Então, nosso gabarito, quando as duas forem falsas, condicional e bicondicional. Beleza? Essa aqui eu dei uma explicação mais teórica ainda, mas a ideia é que nas próximas eu avance mais rápido, beleza? Vamos lá. 3. O total, agora ele já pede o total de conectivos. Ó. O total de conectivos da proposição composta. Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada. Então aqui a gente já tem um conectivo, né? Se então, vamos lá, um conectivo. A empresa foi multada se somente se, dois conectivos, houve provas contundentes e o órgão comprovou o resultado ou a empresa aceitou concorrer. Então, um conectivo, se então. 2, se somente se, que é o bicondicional. 3, e houve provas contundentes e o órgão comprovou. 4, ou. Se então, se somente se, e ou. Beleza? 4 conectivos lógicos. Vamos lá, próxima. De acordo com a definição de valor lógico dos conectivos lógicos, é correto afirmar que, se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da condicional entre elas é falso. Não, condicional só é falso quando o primeiro for verdade e o segundo for falso. B, se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor do bicondicional deles é falso. A gente viu que foi naquela outra questão lá, né? Não, na bicondicional é verdade quando as duas forem iguais. Então, se as duas forem falsas, ela é verdade. C, se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da conjunção entre as proposições é verdade. Não, na conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. D, se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da disjunção entre eles é verdade. Não, na disjunção vai ser falsa quando as duas forem falsas, não vai ser verdade. Tá vendo como é a frase que faz você associar mais e acertar as questões? Não é a tabela em si, a frase é importante. Então, decore aquelas 4 frases lá desse material que eu coloquei. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do condicional entre elas é verdade. É aqui nosso gabarito. Por quê? Porque a condicional só é falsa quando, nessa ordem, a primeira proposição é verdadeira, a segunda é falsa. Se ele está dizendo aqui que as duas é falsa, então é verdade. Condicional é verdade. Próxima. Sejam duas proposições lógicas simples. P. O Brasil é um dos maiores exploradores de carne bovina e que o Brasil tem um sistema econômico dependente do agronegócio. A proposição composta, aqui você tem que lembrar que o símbolo, né? Esse símbolo aqui é de quê? De conjunção. E esse aqui de negação. Então, como é que vai ser aqui? Vai ser o I. Então, tem que ser o I. Então, não é o ou aqui. Já descarta e não, também não é o ou, é o I. E qual é o que está negando o segundo? Por causa desse símbolo aqui. É esse. Então, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina. Beleza, é o P. Conjunção I. E está negando o quê? Então, o que é? O Brasil tem um sistema econômico dependente. Qual é a negação? O Brasil não tem um sistema econômico dependente do agronegócio. Beleza? Gabarito B. Próxima. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então é correto afirmar que o valor lógico... Vocês estão percebendo o padrão? Sempre ele dá duas falsas e pergunta. Por quê? Porque essa que confunde mais. Porque na nossa cabeça, a gente fica procurando a resposta que é falsa também. Se as duas forem falsas, entendeu? Aí atrapalha um pouco, mas vamos lá. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições são falsos,
Então é correto afirmar que o valor lógico da disjunção entre elas é verdade? Não, disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Conjunção entre elas é verdade? Não, conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Condicional entre elas é verdade? É verdade, tá aqui nosso gabarito, porque na condicional só é falso quando o primeiro é verdade, o segundo é falso. Bicondicional entre elas é falso? Não, é verdade, porque na bicondicional é verdade quando as duas forem iguais. Disjunção exclusiva entre elas é verdade? Não, a disjunção exclusiva entre elas é falso, porque quando a disjunção exclusiva ela é falsa quando forem iguais, é o contrário da bicondicional. Vê como isso está enraizado na minha cabeça, que eu já repeti tantas vezes isso, que eu já sei todas as frases, e isso ajuda a resolver aqui a questão. Vamos lá. E eu vou repetir isso sempre. Eu não vou deixar de repetir essa frase, que eu quero que entre na mente de vocês também. Toda questão eu vou ficar repetindo isso. Beleza? Vamos lá. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, então o conectivo entre as duas proposições cujo valor lógico é sempre falso é denominado de. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, então ele tá dizendo que é VV e FF, né? Duas proposições. Então, o conectivo entre as duas proposições cujo valor lógico é sempre falso, qual é o que é falso quando os dois forem iguais? Lembre que aqui é iguais, é tanto VV como FF. Então, essa é a definição de disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva só vai ser falsa, só não, né? Vai ser falsa quando as duas forem iguais. Então, VV ela é falsa, FF ela é falsa. Beleza? Vamos lá. O conectivo cujo valor lógico é falso, se os valores lógicos das proposições conectadas por ele são verdadeiros, é chamado de novo, disjunções exclusivas, porque vai ser falso quando forem iguais. Então, se for os dois verdadeiros, é disjunção exclusiva. Na proposição composta, se João foi ao mercado... Na proposição composta, se João foi ao mercado e comprou um produto, então pagou com desconto se somente se o produto estava próximo da validade. Desse modo, o total de proposições simples é... Se ligaram? Aqui ele pede proposição simples, não é mais número de conectivos, é número de proposições simples. Então vamos ver aqui as proposições. E é o total, né? João foi ao mercado, uma. Comprou um produto, duas. Então, pagou com desconto, três. O produto estava próximo da validade, quatro proposições simples. Se os valores lógicos de duas proposições são falsos, de novo, né? De novo. O valor da condicional entre eles é verdade, exatamente. Por quê? Porque na condicional só é falso quando o primeiro é verdade e o segundo é falso. Beleza, matamos as 10 primeiras, vamos para mais 10. Estão gostando aí da dinâmica do vídeo? Deixa o like já aí para fortalecer aqui. Vamos lá. O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre eles se alternarem e forem diferentes, é chamado de... Aqui você tem que ter um pouquinho mais de bizu aí. Por quê? Porque isso acontece com a condicional. Quando é VF, que é o único caso que ela vai ser falsa, ela vai ser falsa, né? VF vai ser falsa. Quando for FV, vai ser verdade. Então, se trocar, se alternar, muda. Então, é a condicional. Outro padrão aqui encontrado. Padrão de perguntar duas falsas e padrão de ser condicional. Então, o condicional vocês têm que chegar muito enraizado na mente, beleza? Com relação ao raciocínio lógico proposicional, é correto afirmar que o valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos de duas proposições forem verdade. Isso aqui está errado, porque na disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. O resto ele é tudo verdade, beleza? Não é só quando as duas forem verdade, não. Então, isso aqui não é. O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso. Conjunção é falso. Somente se os valores lógicos de duas proposições forem falsos. Está errado, é o contrário. Ela só é verdade quando as duas forem verdade. Em todos os outros dos casos, ela é falsa. Beleza? Então, não é essa. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos de duas proposições forem verdadeiros, não forem iguais. Está vendo a importância de você decorar essa frase? Não decore só a tabela, decore a frase. Bicondicional só é verdade quando as duas forem iguais. VV, ela é verdade. FF, ela é verdade. Vou dar mais uma passadinha aqui na tabela para vocês verem. Bicondicional é verdade quando as duas forem iguais, e não quando as duas forem verdade. VV, verdade. FF, verdade. Disjunção exclusiva é o contrário. Vai ser falsa quando forem iguais. VV, falsa. FF, falsa. Beleza? Então, isso aqui está errado. Nosso gabarito aí, sem nem ler, é a D. O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade, disjunção exclusiva,
se apenas um dos valores lógicos for verdadeiro. Isso aqui, a forma como ele falou isso foi realmente para ver se o cara estava bisurado. Por quê? Se o valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade, somente se apenas um dos valores lógicos das proposições forem verdadeiro. Beleza. Porque como ela é falsa quando forem iguais, VV ela é falsa, FF ela é falsa. Então, quando ela é VF, ela é verdadeira, e quando ela é FV, ela é verdadeira. Então, beleza. Quando uma das duas é verdadeira, ela é verdade, entenderam? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma só verdadeira, ela é verdade, beleza. Ou uma só verdadeira, ela é verdade, certo? Continuar aqui. Essa aqui é bem tranquila, ele só perguntou, aqui sim ele cobrou tabela verdade, porque ele encheu linguiça aqui, falando um texto, disse que era P1 e P2, e ele perguntou, considerando a relação da conjunção das proposições acima, P1, conjunção, aí você tem que saber o símbolo da conjunção, isso aqui é o I, assinale a alternativa que apresenta a análise por meio de uma tabela verdade. Então ele quer a tabela verdade da conjunção, que qual é a frase? Só é verdade quando as duas proposições simples forem verdade. Então o único caso que isso acontece é aqui, ó, as duas verdade, verdade, e o resto é falso. Conjunção é esse aí. Vamos lá, na frase Bianca procura ter uma alimentação saudável e pratica yoga. Existem duas proposições simples. Beleza. Bianca procura ter uma alimentação saudável e Bianca pratica yoga. Tem duas proposições simples. Correto. Então, já elimina aqui C e D. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposições simples. Sim, verdade também. Quando duas proposições simples são interligadas por I, trata-se de conjunção. Tudo correto aí, né? Tranquila questão também. Isso aqui é uma questão certa na prova. Uma vai ser disso, então você garante uma questão na prova, de raciocínio lógico, e pode até ser que caia duas. Eu estou falando só dessa parte da tabela verdade. Depois vem aqui equivalência e negação, que eu tenho um vídeo aqui no canal só respondendo equivalência e negação. Vou trazer um vídeo também de conjuntos, apesar de eu ter um, mas eu vou trazer outro com mais questões aqui. Vamos lá. Eu gosto dessa parte de raciocínio lógico. Conectivos lógicos são símbolos ou palavras usadas para conectar duas ou mais sentenças de uma maneira gramaticalmente válida. Com base nessa informação, leia a frase a seguir. Kaique gosta de estudar, mas não gosta de fazer as tarefas. Assinala a alternativa que apresenta um conectivo lógico e substitua a palavra mais. Aqui é outro bizu. O mais, o que substitui o mais é o i. Mais é igual ao i, que é a conjunção, certo? Mais é o i. Que é bizu mesmo. Vamos lá. Na frase, Bianca adora colecionar selos, existem duas proposições simples. Bianca adora colecionar selos. Não, um verbo, uma proposição simples só, não duas. Então tá falso. Vai eliminar SS. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposição contingencial. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposição contingencial. Não, são chamadas de proposições simples. Quando duas proposições simples são interligadas por ou, então tá falsa também, não deu para eliminar, vamos ver a última. Quando duas proposições simples são interligadas por ou, a proposição composta será chamada de conjunção. Não, ou é o quê? Disjunção. Certo? Então é falsa também. Viu que o nível da IBFC é esse aqui, pessoal. Então não fiquem querendo aprofundar assunto, não. Decora a tabela verdade se vão acertar uma questão na prova. A respeito dos conectivos lógicos, assinala a alternativa incorreta. A proposição busco paz e felicidade possui um conectivo lógico. Beleza, um conectivo. Só o conectivo I aqui, que é a conjunção, né? Então, como ele quer a incorreta, não é essa. O símbolo, que é uma seta, não representa um conectivo lógico. Aqui já está nosso gabarito, porque isso aqui representa condicional. Então, já é nosso gabarito. O símbolo, esse aqui corresponde ao I, e a disjunção B pode ser lido como A ou B. Perfeito. Sabe-se que proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Isso mesmo, podendo ser representada em palavras ou símbolos. Leia as afirmações a seguir. A gratidão gera felicidade, certo? A gratidão gera felicidade e paz interior. Beleza, a gratidão não gera felicidade e
4. A gratidão gera felicidade? Interrogação. Vamos lá. Ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta. A proposição 1 é uma proposição simples. A gratidão gera felicidade. Sim, um verbo, frase declarativa. Certo, não é essa. Ele quer a incorreta. 2. A proposição 2 é uma proposição composta. A gratidão gera felicidade e paz interior. Perfeito. Conectivo aqui, né? Proposição composta. A gratidão gera felicidade e a gratidão gera também paz interior. Certo. A gratidão não gera felicidade. Sim. C. A proposição 3 é a negação da proposição 1. A gratidão não gera felicidade e 1 a gratidão gera felicidade. Beleza. Essa aqui está correta também. Ele quer a incorreta. Então, sem ler, aí já é a D. A proposição 4 é uma proposição interrogativa. Isso aqui é pegadinha. Não existe proposição interrogativa. Proposição é somente declarativa, se for verdadeiro ou falso. Se tiver interrogação, se for uma pergunta, não é uma proposição. Beleza? Não é proposição. Como também metáfora, como também frases imperativas, certo? Proposição, lembrem-se, isso aí vocês têm que ir para a prova. É uma frase declarativa que faça sentido, que possa ser verdade ou falsa só, beleza? Isso aqui é uma pegadinha. Não, isso aqui não é uma proposição. Não é uma proposição, isso aqui. É uma sentença interrogativa só. Considerando que A é uma proposição falsa, assinale a alternativa correta. Então, beleza, eu sei que A é falsa. Vamos lá ver o que ele diz. A disjunção B é verdade, qualquer que seja B. A disjunção B é verdade, qualquer que seja B. Não, isso aqui está errado. Porque como A e B é uma disjunção, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Então, se B for verdade, ela vai ser falsa. E se B for falsa, ela vai ser falsa. Isso aqui está tudo errado. A condicional B é falsa se B for verdadeira. Não. Por quê? Condicional só é falsa quando o primeiro for verdade e o segundo for falso. Nesse caso, o A vai ser falso. Então, isso aqui seria verdade. A, B seria verdade. Então, está errado também. A disjunção B é falsa apenas se B for verdadeira. Não, se B for falsa, ela também vai ser falsa. Porque a conjunção só é... Na verdade, ela vai ser falsa quando B for falso também. Então, isso aqui não é. A conjunção B é falsa, qualquer que seja B. Perfeito isso aqui. Por quê? Porque na conjunção ela só vai ser verdade quando as duas forem verdade. Como A é falsa, independente de qual seja a B, ela vai ser falsa de todo jeito, entendeu? Se B for verdade, ela vai ser falsa. Se B for falsa, ela vai ser falsa também. Isso aqui é nosso gabarito. Vamos lá. De acordo com o raciocínio lógico de proporções, é correto afirmar que se os valores lógicos de duas proporções forem falsos, então o valor lógico da condicional entre elas é verdade. Já é nosso gabarito. Porque a condicional só é falsa quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Se duas for falsas, já é nosso gabarito aqui. 20 questões feitas. Vamos para mais 10 aqui. Vamos lá. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. É a P. E a Q é a cafeína faz parte de diversos alimentos. A proposição lógica composta P, conjunção, negação de Q é. Então, eu tenho que procurar o I. Esse se, então, aqui eu já descarto. Esse ou eu já descarto. E agora eu pego um aqui, esteja negando o Q. Que é a cafeína faz parte e aqui a cafeína não faz parte. Aqui, ó, não faz parte. Então, gabarito aí, alternativa letra B, certo? Vamos lá. Se considerarmos os conectivos lógicos proposicionais, é correto o que se afirma em... de que é incorreta, então. Se os valores lógicos de duas proposições forem verdade, então o valor lógico da disjunção entre elas é verdade. Na disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Então, se forem verdade, é verdade. Então, esse aqui está correto, e como ele quer, incorreto não é essa. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, então o valor lógico da bicondicional entre elas é verdade. Tá vendo como ele coloca a frase que eu coloquei lá na tabela? Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, então o valor lógico da bicondicional é verdade. É aqui nosso gabarito.
Eita. Se o valor lógico de duas proposições forem iguais, então o valor lógico do bicondicional entre elas é... Ah, ele quer a incorreta. Foi mal, ele quer a incorreta. Se os valores lógicos de duas proposições forem diferentes, então o valor lógico do condicional entre elas é falso. Essa aqui é nosso gabarito. Perdão pelo erro aí, pessoal. Eu fui achando que era a correta, que essa aqui está correta. Vamos ler a D. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico de conjunção entre elas é falso. Beleza. Porque na conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Quando as duas forem falsas, ela vai ser falsa. Por que essa C está incorreta? Porque não é quando forem diferentes. Porque quando ela é FV, ela é verdade. Ela só vai ser falsa realmente só no caso em que o primeiro for verdade e o segundo for falso. Tá entendendo? Vamos lá ver a tabela. Ó, ela só vai ser falsa condicional aqui, ó, se for o primeiro verdade e o segundo for falso. Ela vai ser falsa. Se for FV, ela vai ser V. Vai ser verdade. Então, aqui ele diz, se os valores lógicos de duas proposições forem diferentes, então o valor lógico da condicional entre elas é falso. Não é só quando forem diferentes, é quando o primeiro for verdade e o segundo for falso, beleza? Perdão aí, porque eu tinha esquecido que era incorreta. Isso aqui, tem que se ligar muito nisso aqui, beleza? Analisando a proposição composta, o assistente administrativo fez o controle das cópias xerográficas ou preencheu o relatório se somente se anotou o caderno e arquivou o processo ou digitalizou os documentos. Podemos dizer que o total de proposições simples é igual a... Ele quer o que aqui? Total de conectivos, não, de proposições simples. Então, vamos lá. O assistente administrativo fez o controle das cópias xerográficas, uma. Ou preencheu o relatório, duas. E somente se anotou no caderno, 3. E arquivou o processo, 4. Digitalizou os documentos, 5. Então, 5 proposições simples. Vamos lá. A proposição P tem valor lógico falso e a proposição Q tem valor lógico verdadeiro. Então, o P é falso e o Q é verdadeiro. Nessas condições, é correto afirmar que o valor lógico do condicional entre as proposições nessa ordem é falso. Falso e verdadeiro não, porque a condicional só é falso quando o primeiro é verdade e o segundo é falso. No caso aqui é o contrário, o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Então essa condicional ela vai ser verdade, beleza? Não é ela. O valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é falso. Não, porque o bicondicional é verdade quando são iguais. Não são iguais. Sim, é isso mesmo. É uma falsa e outra verdadeira. Então o bicondicional vai ser falso. Porque ela só é verdade quando forem iguais. Mesmo você afiado ainda, você ainda dá uns deslizes, tá vendo? Mônica foi eleita síndica do prédio, se e somente se a maioria dos proprietários votaram e não houve recurso. De acordo com a lógica proposicional, a frase acima pode ser representada por... Vamos lá. Mônica foi eleita síndica do prédio, se e somente se. Isso aqui é o quê? Bicondicional. Então, vamos procurar o símbolo do bicondicional aí. Mônica foi eleita síndica do prédio se e somente se a maioria dos proprietários votaram e não houve recurso. Então, tem que ter uma negaçãozinha aí depois. Beleza? Essa aqui eu já posso descartar. Mônica foi eleita síndica do prédio se e somente se a maioria dos proprietários votaram e não houve recurso. Essa aqui não é, porque a bicondicional ela está no início, ó, tá vendo? Essa aqui não é. Essa aqui também não é, porque ele colocou disjunção ou e aqui está o i. Beleza? Nosso gabarito aí é a alternativa A. O número total de proposições simples da proposição composta, se Eduardo fez o serviço corretamente, então recebeu pelo trabalho e foi promovido se somente se não atrasou e não faltou. Ele quer o número de quê? Proposição simples, não é o de conectivos. Às vezes ele pede conectivos, fiquem ligados. Vamos lá, número de proposições. O número total. Eduardo fez o serviço corretamente, 1. Recebeu pelo trabalho, 2. Foi promovido, 3. E somente se não atrasou, 4. E não faltou, 5. Isso mesmo, 5 proposições simples. Vamos lá. Elisa observou que o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso. Então, primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Nessas condições, Elisa afirmou corretamente que o valor lógico da conjunção entre elas é verdade. Não, porque a conjunção só é falsa quando as duas forem... Conjunção só é verdade quando as duas forem verdade.
Disjunção entre as duas é falso. Não, disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Condicional entre as duas proporções nessa ordem é falso. Nosso gabarito aqui. Condicional só é falsa quando primeiro é verdadeiro, o segundo for falso. Então, condicional nessa ordem é falso. Bicondicional entre as duas proporções é verdade. Não, porque a bicondicional só é verdade quando as duas forem iguais. BVFF. Bora lá. As alternativas que apresentam uma frase que pode representar a simbologia lógica. P, conectivo da condicional, que é essa seta. E aí vem a negação com a bicondicional e o R, né? Vamos lá, então. Então, de cara, eu sei que tem que ter o se então aqui. Eu já elimino a B, certo? E eu tenho que ter aqui o se somente se, que é a bicondicional. Aqui tinha um se então, não pagou a multa, mas aceitou. Se não compareceu, então, mais. O único que tem a bicondicional aqui, ó, é o se somente se é A mesmo. Então, a gente já mata essa questão. Vamos seguir. A proposição composta, se Solange faltou, ele quer, eu vou ver logo o que ele quer aqui. Total de proposições simples. Então, Solange faltou ao serviço 1, foi ao médico 2. Então, não houve desconto no pagamento 3. Se somente se Solange trouxe atestado 4 e entregou no prazo correto 5. O número total de proposições simples é 5. A tabela indica todos os possíveis valores de duas proposições lógicas. E aí, pessoal, só aqui. Faça um exercício agora de dizer a frase. Qual é aqui? As suposições é falso quando forem iguais. Que é o contrário da bicondicional, que na bicondicional é verdade quando forem iguais. E a disjunção exclusiva é falsa quando forem iguais. Então, P, disjunção exclusiva de quê? Matamos mais 10 aí. Vamos para as últimas 20 questões. O camponês plantou na primavera e colheu no outono, se somente se o clima estava adequado ou o terreno, blá, blá, blá. Número de proporções simples é. Então, vamos lá. O camponês plantou na primavera 1, colheu no outono 2, o clima estava adequado 3, o terreno estava apropriado 4, mas a semente não estava disponível 5. Sempre colocam 5, né? Bora lá. Considerando o conectivo lógico bicondicional entre duas proposições, é correto afirmar que seu valor lógico é verdade se. Tá vendo como ele cobra essa frase? É importante que vocês decorem essa frase, pessoal. Decorem, hein? Todas essas 4 frases aí dos conectivos lógicos, beleza? Aqui, para quem já decorou, fica fácil, né? É correto afirmar que seu valor lógico é somente se as duas proposições tiverem valores lógicos. Considerando o conectivo lógico bicondicional entre duas proposições, é correto afirmar que seu valor lógico é verdade se forem iguais, né? Vamos procurar aqui. As duas proposições tiverem valores lógicos iguais. Aí vai ser verdade. Bicondicional. Sabe-se que o valor lógico de uma proposição A é verdade e o valor lógico de uma proposição B é falso? Então é correto afirmar que então ele quer A verdade e B falso. O valor lógico da disjunção entre A e B é verdade? Já é nosso gabarito, porque a disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Todos os outros casos ela é verdade. Então, creio que seja o nosso gabarito aqui. Beleza? Disjunção. Quando ele fala só disjunção, pessoal, ele está falando da disjunção inclusiva. Se for disjunção exclusiva, ele fala completo, disjunção exclusiva. Quando tem assim, ó, só disjunção é porque é a inclusiva, beleza? Então, só é falsa quando as duas forem falsas. Em todos os outros casos, ela é verdade. Então, aqui nosso gabarito. Sabendo que o valor lógico de uma proposição simples P é falso e que o valor lógico de uma proposição simples é verdade, então P é falso e Q é verdade. Então, é correto afirmar que conjunção entre elas é verdade? Não, porque a conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Disjunção é falso? Não, porque só é falso quando as duas forem falsas. Bicondicional é verdade? Bicondicional é verdade? Não, porque a bicondicional só é verdade quando forem iguais, e aqui não são. P, condicional que nessa ordem é verdade, beleza, porque a condicional só é falso quando o primeiro for verdade, o segundo for falso, em todos os outros casos ela é o que? É verdade. Considerando a proposição composta, se Carlos é advogado ou atleta, então faz academia e negócio de animais, desse modo é correto afirmar que o total de proposições simples é: se Carlos é advogado, uma. Ou atleta. Aí aqui no caso você interpreta como Carlos é advogado ou Carlos é atleta. Então isso aqui é outra proposição simples, beleza? Faz academia 3, não gosta de animais 4, então número de proposições simples aí é 4. Sabendo que o valor lógico do condicional entre duas proposições simples P e Q nessa ordem é falso, então é correto afirmar que
Sabendo que o valor lógico do condicional entre duas proposições simples P e Q nessa ordem é falso, qual é o único caso que a condicional é falso, pessoal? O primeiro ser verdade e o segundo for falso. É isso que a gente vai buscar aqui. P é verdade e Q é falso. Já é nosso gabarito aqui, porque a condicional só é falsa nesse caso. Considerando os conectivos lógicos proporcionais, a alternativa correta. O valor lógico da disjunção é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem verdade. Disjunção é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem verdade. Não, disjunção só é falso quando as duas forem falsas. O valor lógico da condicional é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem iguais. Não, condicional é falso quando o primeiro é verdade e o segundo é falso. O valor lógico do bicondicional é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem diferentes. Perfeito aqui. Bicondicional só é verdade quando forem iguais. E vai ser falso quando forem diferentes. Perfeito. Vamos ler a D aqui. O valor lógico da conjunção é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem falsos. Não, conjunção é verdade quando forem verdade. Em todos os casos, todos os outros casos são falsos. Então é a C mesmo. Se Paulo é marceneiro e Cristina não é professora, então Carlos não é biólogo. Assinala a alternativa que apresenta através do símbolo lógico a frase anterior. Então ele tem o que aqui? Se Paulo é marceneiro e Cristina não é professora, então tem um então aí e tem uma conjunção aqui. Então, esse aqui é disjunção, já descarto, e esse aqui, o primeiro, aí vai ficar entre. Vamos lá. Se Paulo é marceneiro e Cristina não é professora, então o maior é o. Esse aqui já pode descartar que era bicondicional. Então vai ser essa ou essa. Se Paulo é marceneiro e Cristina não é professora, então Carlos não é biólogo. Então Carlos não é biólogo. Alternativa letra A aí, beleza? O primeiro é o conjunção, tem uma negaçãozinha aqui e depois a condicional. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, está na alternativa correta ou incorreta. De novo eu ia o mesmo erro lá da outra, eu confundi com a correta. Vamos lá, ele quer a incorreta. Se o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de outra proposição simples é falso, então o valor lógico do condicional entre as duas proposições nessa ordem é falso. Beleza, isso aqui está correto, mas ele não quer. Condicional só é falso quando o primeiro é verdade e o segundo é falso. Então isso aqui está correto. Se o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de outra proposição é falso, então o valor lógico da disjunção entre as duas proposições nessa ordem é falso. Não, porque a disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Então, de novo eu tinha esquecido que era incorreta. Então acho que é essa aqui, vamos lá. Se o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de outra proposição simples é falso, ou seja, V e F, então o valor lógico da disjunção entre as duas proposições nessa ordem é falso. Isso aqui está errado, porque a disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Nesse caso é uma verdade e uma é falsa, então o nosso gabarito é a B. Quase que eu esqueci de novo que era incorreta. Vamos lá. Considerando o raciocínio lógico proposicional, a alternativa correta. Se o valor lógico de duas proposições simples é verdade, e o valor. Se o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de outra proposição simples é falso, então o valor lógico do bicondicional entre elas é nessa ordem verdade. Não, porque a bicondicional só é verdade quando as duas forem iguais. Se o valor lógico de uma proposição simples é falso e o valor lógico de outra proposição simples é verdade, então o valor lógico da disjunção entre as duas proposições nessa ordem é falso. Falso e o outro é verdade, então o valor lógico da disjunção entre nessa ordem é falso. Não, porque a disjunção só é falsa quando as duas forem falsas. Então não é essa. Porque aqui ele diz que uma é falsa e a outra é verdade. Se o valor lógico de uma proposição simples é falso e o valor lógico de uma outra proposição simples é verdade, então o valor lógico do condicional entre elas nessa ordem é verdade. Tá certo. Uma é falso e a outra é verdade, então o condicional nessa ordem é verdade. Por quê? Porque a condicional só é falsa quando o primeiro é verdade e o segundo é falso. Então a alternativa C aí é a verdade. Vamos lá. Enfim, as últimas 10 questões aí para a gente fechar como prometido, beleza? Vamos lá. Sabendo que o valor lógico da proposição simples P, Paulo colaborou na organização do posto de coleta, é verdadeira? E que o valor lógico da proposição simples, o agente censitário recepcionou os
colaboradores do IBGE é falso. Então, é verdade, o outro é falso. Então, é correto afirmar que o valor lógico da proposição composta P, disjunção, que é falso. A disjunção só é falsa quando as duas forem falsas, então não é essa. P, conjunção, que é verdade. Não, porque a conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Não é essa. Condicional é falso. Não é verdade. Pronto, aqui é nosso gabarito. Porque a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, né? Então, a condicional é falsa mesmo. Porque é o único caso em que a condicional é falsa, que é quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Sabendo que o valor lógico da proposição simples P, Carlos acompanhou o trabalho da equipe, é verdadeira, e o valor lógico da proposição simples Q, o recenseador visitou todos os locais, é falso, então é correto afirmar que o valor lógico da proposição composta, mesmo jeito aqui, né? Um é verdade e o outro é falso. Disjunção é falso? Não, porque só é falso quando as duas forem falsas. Conjunção é falso? Não, porque só... Sim, conjunção é falso. Porque uma é verdade e a outra é falsa. E a conjunção só vai ser verdade quando as duas forem verdade. O resto, todos os casos, ela é falsa. Então, nosso gabarito aqui é a B. Sabendo que o valor lógico do condicional entre duas proposições P e Q nessa ordem é falso, então podemos afirmar que o valor lógico de Q é verdade e o valor lógico... Sim, ele quer condicional, né? É falso. Então, ele está dizendo que... Vamos lá. Vou ler com mais calma aqui. Sabendo que o valor lógico do condicional entre duas proposições P e Q nessa ordem é falso, então, para ser falso, P tem que ser verdade e Q tem que ser falso. Então, é correto afirmar que o valor lógico de Q é verdade e o de P é falso? Não. O valor lógico de P é verdade e o de Q é falso? Sim. Vamos lá. Sabendo que o valor lógico de uma proposição simples P é verdade e que o valor lógico de uma proposição simples P é falso, então V e F, então é correto afirmar que o valor lógico da conjunção é verdade? Não, porque só é verdade quando as duas forem verdade. O valor lógico da disjunção entre P e Q é falso? Não, porque só vai ser falso quando as duas forem falsas. O valor lógico da bicondicional entre P e Q é falso? Não é verdade, o outro vai ser falso? Não, só é... Sim, tá certo. Bicondicional é verdade quando forem iguais, né? Como são diferentes, é falso mesmo. Provavelmente é essa C aí. O valor lógico do condicional entre P e Q nessa ordem é verdade. Não é, né? Porque a condicional, o único caso que ela é falsa é quando o primeiro é verdade e o segundo é falso, que é justamente o caso do enunciado. Então, alternativo letra C. O valor lógico da proposição. O valor lógico da proposição P, a fauna não tem problema, é falso. E o valor lógico da proposição, foram plantadas 50 mudas, é verdade. Então, o primeiro é falso, o segundo é verdade. Então, a alternativa que aprende a proposição composta com valor lógico verdadeiro é... Vamos lá. Essa fauna não tem problema, é falso. E foram plantadas 50 mudas, é verdade. Agora, vamos lá. Ele quer uma proposição composta verdadeira. Então, vamos lá. Essa primeira é conectivo I. Então, conectivo I é a conjunção, que ela só vai ser verdade quando as duas forem verdade. Então, vamos lá. A fauna não tem problema. Se a fauna não tem problema, a gente já sabe que é falso, então isso aqui já não é verdade, porque na conjunção tem que ser as duas verdades. Então, eu elimino essa. A fauna não tem problema, ou, agora é a disjunção, que só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Então, a fauna não tem problema, é falsa. Beleza, a outra tem que ter falsa também. Não foram plantadas... Ah, na verdade, ele quer o verdadeiro, né? Vamos lá. A fauna não tem problema, é falso. Ou, não foram plantadas 50 mudas. É falsa também. Então, essa aqui não vai ter valor conectivo lógico. Não vai ter valor verdadeiro. Porque no conectivo ou vai ser falso quando os dois forem falsos. A primeira, falando de problema, é falso. Ou não foram plantadas 50 mudas. Mas como foram plantadas 50 mudas é verdade, não foram plantadas 50 mudas é falsa. Então, FF é falsa. Então, elimina essa daqui. Não é verdade essa conectiva aí, essa proporção composta aí, o valor lógico. C. Se a fauna não tem problema, então foram plantadas 50 mudas. A fauna não tem problema, é falso. Se a fauna não tem problema, é falso. E isso aqui está se tratando de uma condicional se, então eu já tenho certeza que essa é verdade sem nem avaliar a segunda. Por quê?
Porque a condicional só é falsa quando o primeiro é verdade e o segundo é falso. Eu já sei que isso aqui é falso, então essa condicional com certeza absoluta vai ser verdade, beleza? E como ele quer a do valor lógico verdadeiro, gabarito aí C. Vamos lá. Aqui ele aumentou um pouquinho, né? O nível, mas vamos lá. Se a proposição P 20% de 40% é igual a 8%, e a proposição Q é se 3/4 do salário de João é 720, então o salário de João é maior que 1.000, considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é fazer esses cálculos para saber se isso aqui é verdade, certo? Faz tempo que eu não faço essa questão, mas eu vou tentar fazer aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos analisar a questão, fazer com calma aqui. 20% de 40% é igual a 8%. Quanto é 20% de 40%? Nada mais é do que 0,20%, né? 0,2 vezes 0,4. 0,2 vezes 0,4. É 20% de 40%. Beleza? Agora vamos para a calculadora aqui. Zero ponto dois vezes 0,4. Vamos ver se sair dá 0,08%. Então, beleza. Eu sei que é realmente 8%, né? Realmente é 8%. 0,08 é igual a 8%. Então, eu sei que P é verdade. Então, beleza. P é verdade. Isso implica que P é verdade, certo? Então, vamos analisar a outra. Quero ver como vocês estão em matemática aí. Nem sei se eu vou lembrar fazer, mas vamos lá. 3/4 do salário de João é 720. 3/4 do salário de João é 720. Então, o que isso aqui significa? Significa que 3/4 do salário de João é igual a 720. A gente tem que achar esse x aí. X vai ficar como? Passando 4 para lá, multiplicando, vai ficar 720 vezes 4, né? Porque esse 4 vai passar multiplicando e esse 3 vai passar dividindo. Agora a gente vai fazer essa continha na calculadora. 720 vezes 4, né? Cadê? 4 igual dividido por 3 igual 960. 960. O que diz lá a alternativa? Vocês acharam que eu só ia fazer as fáceis, né? Aqui. Bora lá, bora lá. Vamos ver se é verdade ou não. P a gente já sabe que é verdade. Que se 3/4 do salário de João é 720, então o salário de João é maior que 1.000. Não é, né? Isso aqui é falso. Que é falso. Se 3/4 do salário de João é 720, então o salário de João é maior que 1.000. Mas a gente viu que é menor que 1.000, é 920, beleza? Então, que é falso. Agora vamos para as alternativas. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. Não, por quê? Porque P é verdade e Q é falso. E na conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Então, não é. O valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso. Não, porque só é falso quando as duas forem falsas e essa P a gente viu que é verdade. O valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade. Não, porque uma só vai ser verdade na bicondicional quando as duas forem iguais, né? E como P é verdade e Q é falso, então não é. O valor lógico do condicional P e Q é falso. Aqui nosso gabarito. Porque o único caso em que a condicional é falsa é quando o primeiro é verdade e o segundo é falso. Então a gente viu que o P é verdade e Q é falso. Então o nosso gabarito aí é a condicional. Vocês percebem esse padrão de resposta sempre na condicional?
Mas vamos lá. Entenderam aí? Essa questão foi um pouquinho mais complexa, exigiu matemática para ver se realmente a proporção B era verdade e aqui era falsa, mas a gente desenrolou aqui, né? Vamos lá. Está acabando já. Considere os operadores lógicos e ou exclusivo, que é o disjunção exclusiva. Ou é a disjunção inclusiva e ou exclusiva é a disjunção exclusiva. Se somente se representado respectivamente por, aqui dele deu os símbolos, e analisa a alternativa que apresenta a afirmação correta. Ficou igual o símbolo do disjunção e do disjunção exclusiva, mas beleza, vamos ver se dá para fazer. A proposição 15 menor que 12, condicional 4 maior que 2 é verdadeira. 15 é maior que 12? Ou 15 é menor que 12? Não, então a gente sabe que esse 15 menor que 12 é falso. Como isso aqui é uma condicional e a gente sabe que a condicional, a única maneira dela ser falsa é se a primeira for verdade e a segunda for falsa. Se eu sei que 15 menor que 12 é falso, porque 15 é maior que 12, lógico, eu já tenho meu gabarito. E essa questão que inicialmente poderia ser complicada é fácil, beleza? Vamos lá. Se o valor lógico da proporção composta, se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdade? Então basta que, se ele disse que essa condicional aqui, Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdade? Então basta que o valor lógico da proporção Marcos é professor seja verdade? Não, né? Isso aqui não basta para ela ser verdade, não. Porque se Marcos trabalha 12 horas por dia for falsa, ela vai ser falsa. O valor lógico da proporção Marcos trabalha 12 horas por dia seja falso. Não, porque se for falso e Marcos é professor for verdadeira, ela vai ser falsa. C. O valor lógico da proporção Marcos é professor seja falso. Aí que está nosso gabarito. Porque se Marcos é professor for falso, essa condicional, independente do que tem do outro lado, ela vai ser... Ah, não, não. Me confundi agora. O valor lógico da proporção Marcos é professor seja... Ah, é para ser verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Condicional só é falso quando a primeira for verdade nessa ordem e a segunda for falsa. Se nesse caso aqui, Marcos é professor, for falso, independente de qual valor lógico seja isso aqui, ela vai ser verdade, entendeu? Vamos lá, vamos continuar, tá acabando. Se A e B simbolizam, respectivamente, as proposições lógicas, João recebe uma proporção no emprego e João compra um carro novo, simbolizar A e B, né? João recebe uma promoção no emprego, é A, e João compra um carro novo, é B. Considera a proporção composta A, que símbolo é esse aqui? Condicional, A condicional B. Então vamos lá. 1. A proporção composta A condicional B é falsa se A for falsa e B for falsa. Não, né? Condicional só é falso quando o primeiro é verdade e o segundo for falso. Então o primeiro a gente já sabe, esse primeiro aqui a gente já sabe que é falso. Deixa eu ver se apenas a primeira afirmação é falsa. Todas as afirmações são verdadeiras, a gente já sabe que não é. Apenas vamos lá, vamos continuar aqui. A proposição composta A condicional B é verdadeira se B for verdade e A for verdade. Sim, porque só vai ser falso quando o primeiro for verdade e o segundo for falso, né? Então a 2 a gente sabe que é verdade. Apenas a segunda afirmação é falsa. Dá para a gente eliminar essa, porque a gente sabe que a segunda é verdade. Apenas a terceira é falsa? Não, porque a gente já sabe que a 1 é falsa. Vamos lá, vamos ver a 3 agora. A proposição composta A condicional B é verdadeira se A for falso e B for verdadeira. Beleza. Então o gabarito aí é apenas a primeira afirmação é falsa. Conjunções são proposições compostas em que há a presença do conectivo e podem ser representadas pelo símbolo conjunção, pelo símbolo do chapeuzinho aí. Sendo assim, essa é a alternativa correta. Ele quer saber só do conjunção, né? Da conjunção. É, conectivo I. Se P é verdade e Q é verdade, então P e Q é falso. Não, porque conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Se P é verdade e Q é falso, então P e Q é falso. Beleza, já está nosso gabarito aqui. Porque conjunção só é verdade quando as duas forem verdade. Se for P verdade e Q é falso, então a conjunção entre elas é falsa sim.
Pronto, pessoal, missão cumprida, 50 questões aí de lógica proporcional, tabela verdade, usem isso aqui para revisar. Eu acho que eu falei rápido, mas coloque velocidade 2 aí para revisar isso aqui quando for fazer a questão, para vocês garantirem uma questão na prova, beleza? Vou deixar o material aqui na descrição dessa missão extra aqui que eu passo para você, para a pessoa decorar a tabela verdade aí, a galera da mentoria, mas a mentoria PNTB estão com as vagas encerradas já. Eu tenho o cronograma que eu vou deixar também na descrição. É um cronograma de 60 dias, mas ele ainda serve, porque ele não é para você acabar o edital em 60 dias, é para você ter um ciclo de estudos de 60 dias, mas em que o edital vai acabando e vai recomeçando, vai acabando e vai recomeçando, algumas vezes durante esses 60 dias. Então, esse cronograma ainda é válido. Qualquer dúvida, vocês falam comigo aí no WhatsApp, no meu Instagram, beleza? Quem ficou até o final, muito obrigado. Deixa o like, compartilha esse vídeo. E é isso, tamo junto.